João Guilherme e faço parte do grupo PET Engenharia Agrícola da UFPEL. Hoje vou trazer mais algumas resoluções de exercícios da disciplina de isostática e o conteúdo que nós vamos abordar então serão os diagramas dos esforços internos. Muito bem, então continuando aqui, nós vamos ter a resolução de mais um exercício, da lista do professor Marivan, e ele diz o seguinte: então, obtenha o diagrama dos esforços internos de cortante e momento fletor. Então aqui nós temos a representação da estrutura, Primeiramente a gente vai ter que fazer o somatório das forças, forças em X, forças em Y e dos momentos. Como no ponto A é uma reação de primeiro gênero, temos somente uma reação ali, e o ponto B, de segundo, então temos o BY e o BX. Bom, primeiramente, então nós vamos fazer o somatório das forças em X. Como não temos nenhuma força atuando na horizontal, então o BX vai ser igual a zero. O somatório dos momentos, então eu fiz em relação ao ponto A, e temos então que o BY ele vai estar a 6 metros do ponto A, positivo, porque ele faz o sentido de giro anti-horário. Já o 3 toneladas forças ele vai ser negativo, porque o sentido de giro dele é no sentido horário, vezes 5, que é a distância. O 1 tonelada força ali vai estar a uma distância de 3 metros, sentido horário de giro, então negativo também. E o 2.1 ele está a uma distância de 1 metro, também negativo por ser sentido horário. Então, resolvendo ali, a gente vai obter então o resultado de que BY é igual a 20,5 dividido por 6, e então BY é igual a 3,35 toneladas força. Fazendo o somatório das forças em Y ali, então agora nós vamos ter que AY mais BY, que estão apontados para cima, então são positivos, e o que estiver apontando para baixo aí fica negativo, que então seria no caso o 2.1, 1 e o 3. Então, agora substituindo o valor de BY, teremos que AY mais 3,35 menos 6.1 é igual a zero, e AY então é igual a 2.75. Continuando aqui, então a gente vai começar agora a fazer a resolução do esforço cortante. Então, o primeiro trecho que nós vamos pegar vai ser de 0 até o 1, no caso, então, até um pouquinho antes dessa reação aqui de 2.1, vai ficar representado assim. A única força que vai entrar vai ser o 2,75, que é o valor da reação em AY. E então a gente tem que, como é pelo lado direito, o cortante vai ficar para baixo, negativo, então o esforço normal ele fica para a direita e o momento fletor tem esse sentido de giro. Então aqui resolvendo, nós vamos ter que menos Q, que seria o cortante, mais 2,75 é igual a zero. Então o cortante nesse trecho vai ser igual a 2,75 toneladas força. Agora vindo para esse segundo trecho aqui, que então vai ser de 1 até 3, A gente fez o corte aqui no meio dessa seção aqui, e então vai acabar entrando essa força de 2.1. É a única coisa que vai alterar da primeira parte. Então, novamente, aqui vamos seguir a mesma ordem, o cortante vai ser negativo para baixo, o normal vai ser positivo para a direita e o momento fletor vai ser positivo quando for nesse sentido aqui, anti-horário. Então aqui a gente vai ter o menos cortante, aí menos 2.1 e mais 2.75, tudo isso igualado a zero. Então, resolvendo aqui, nós vamos encontrar um valor de menos 0,66 e isolando o Q para ele ficar positivo, então vamos ter que o cortante equivale a 0,66 toneladas força. Isso é no trecho de 1 a 3. Continuando então aqui no trecho de 3 a 5, então, que seria daqui até aqui, a gente fez o corte aqui no meio dessa seção. Então nós vamos acrescentar da anterior essa força aqui de 1 tonelada força. Então, vamos seguir com a mesma orientação dos sinais aqui. E então nós vamos
obter, né, que o menos Q, mais 2,75, menos 2,1 e menos 1. Então vamos obter que essa subtração aqui vai dar menos 3,1. Vamos somar com o 2,75 e vamos obter então menos Q menos 0,34. Tudo isso igualado a zero. Agora isolando o Q para ele ficar positivo, então vamos ter que o cortante vai ser igual a menos 0,35. Aqui a gente só fiz o arredondamento para fechar bem no final do cálculo, isso não tem mudança, tá? Vocês não se preocupem com esse arredondamento, que é normal. Agora indo para a última parte aqui da sessão, então, que será de 5 até 6. A única força que falta entrar seria essa aqui de 3, ela vai estar localizada aqui, então, nosso corte vai estar aqui. A mesma consideração aqui para os sinais. Então, nós vamos obter aqui, adicionando essa subtração aqui, né, o que tem a mais dessa conta, vamos obter, então, menos Q mais 2,75 menos 6,1. Tudo isso aí igualado a zero, né? Então, vamos ter que menos Q menos 3,35 é igual a zero. Agora, vamos isolar o Q para ele ficar positivo. Então, o cortante vai ser igual a menos 3,35. Como a gente calculou lá no começo, né? Então, a primeira reação, a reação em BY, ela equivale a 3,35, né? Então, vai zerar tudo no final aqui da estrutura. E aqui, então, a gente tem então, o diagrama do cortante traçado. Então, no ponto A aqui, a gente vai ter a equivalência de 2,75, que é o valor da nossa reação, né? Como foi calculado lá no primeiro trecho. Aí a gente vai fazer o desconto de 2,1 aqui, vamos obter o 0,66. Nós vamos seguir na linha reta aqui. Quando nós chegarmos no ponto D aqui, a gente vai ter mais uma subtração de equivalência 1. Então vamos obter o 0,35. 0,34 no caso, mas para nós arredondar, né, para ficar bem certinho no final. Seguindo aqui, então, com esse mesmo valor até o ponto E. Chegando aqui, nós vamos ter mais uma subtração com uma intensidade de 3 e vamos então chegar no valor negativo, né, de menos 3,35. A nossa reação em B é equivalente a 3,35, ou seja, vai subir então aqui no finalzinho até o zero. E como a gente sabe, né, o diagrama do cortante ele tem que partir do ponto zero e acabar no ponto zero também. Então, dessa forma, a gente diz que está correto. Outra coisa, esses valores aqui, eles são negativos, tá? Mas como eu já botei a representação aqui, eu não coloquei o sinal na frente aqui. Do mesmo jeito que esses aqui, como são positivos, eu coloquei a representação aqui. Bom, agora então nós vamos fazer o cálculo do momento fletor. Então no primeiro trecho de 0 até 1 também, a única força que vai entrar vai ser de 2,75. Aqui teremos a orientação, então o cortante para baixo negativo, normal para a direita positivo e o momento fletor no anti-horário positivo. Então teremos que o momento fletor, sentido anti-horário positivo, o menos aí pelo sentido horário, né? 2,75 vezes x, que é a distância. Tudo isso igual a zero, então teremos que o momento fletor é igual a 2,75x. Agora no trecho de 1 até 3, teremos então que acrescentar essa força aqui de 2,1, né? E aqui a primeira distância, então, como a gente já passou desse trecho, ela vai aparecer, né? Como a distância normal dele, que é 1. E nessa segunda parte, então, teremos x menos 1, que seria nada mais nada menos do que x menos a distância anterior. Aqui temos a orientação, então, né? E aqui vamos ter o cálculo do momento fletor, positivo, por estar no sentido anti-horário. Aqui ele já vai ser negativo, por estar no sentido horário, vezes x. E aí mais 2,1 vezes x menos 1, que estaria aqui. Aqui a gente então vai fazer a subtração aqui do que tiver com x, né?
e aqui nós vamos manter somente 2.1, tudo isso igualado a zero. Agora, igualando o momento fletor, então teremos 0.65x mais 2.1. Passando então para o último trecho, então de 3 até 5, teremos a representação de toda a estrutura, né, com todas as cargas que nela são contidas. Aqui temos a representação, então, né, da orientação dos sinais. E aqui vamos fazer o cálculo, então, do momento fletor. Essa primeira parte aqui, então, ela é igual ao que foi no anterior. A gente vai acrescentar, então, a força de 1, que agora ela entrou no cálculo, vezes o x menos 3, e também a força de 3 vezes x menos 5. Tudo isso, então, é igualado a zero. Aí agora aqui nós vamos fazer chuveirinho, né, para fazer os cálculos, nos trechos aqui onde tem número e letras, né? E vamos obter então um final de menos 2,75x mais 2,1x menos 2,1, aí 1x menos 3, passando aqui então 3x, a gente vai obter por aqui, e aí menos 15, fazendo a multiplicação. Agora fazendo a conta aqui, dentro dessa linha, nós vamos obter então que o momento fletor mais 3,35x menos 20,1 é igual a zero. Então, agora igualando aqui o momento fletor, nós vamos ter que o momento fletor é igual a menos 3,35x mais 20,1. Bom, aqui então a gente vai ter o traço do diagrama então do momento fletor, como ele vai ser traçado. Agora aqui então eu botei as equações para vocês analisarem como se dá esse traçado aqui. Então a gente está considerando que para cima é positivo, tá? E nesse primeiro trecho aqui, para nós saber qual é a intensidade dessa linha aqui, então nós teremos que o momento fletor seria igual a 2,75 vezes o x, no caso, né? Então agora nós vamos substituir o x por 1. Então teremos que nesse primeiro trecho aqui de A a C é igual a 2,75. Agora passando para esse trecho de C a D, então nós vamos obter aí que o 0,65 vezes 3, que seria o somatório total aqui, mais 2,1 é igual a 4,05. Agora, nesse trecho aqui de D até E, a gente vai ter essa mesma continha aqui, tá? Do momento fletor desse trecho aqui. Como ele foi feito todo junto, a gente só vai substituir a distância. Ou seja, em primeiro momento a gente vai utilizar o 5, que está representado aqui. Então vamos ter que o momento fletor ele vai ser igual a menos 3,35 vezes 5 mais 20,1. Resolvendo isso, a gente vai ter um valor positivo de 3,35. E já agora, nesse mesmo cálculo, utilizando a distância de 6, que seria o total aqui, então nós vamos obter que tudo isso vai ficar igual a zero. Vai voltar ao ponto inicial aqui em B, ou seja, então isso diz que está correto, porque no traço do diagrama do momento fletor, tem que partir do ponto zero e voltar para o ponto zero também aí na outra extremidade. Bom, pessoal, era isso então que eu tinha para mostrar para vocês com esse vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Peço para que se inscrevam no canal e curtem também esse vídeo para dar um apoio para nós.